Olá, jovens! Vamos para a nossa aula de Sociologia. Eu sou a professora Aline e nessa aula nós vamos falar sobre cidadania. Então, vamos lá. Nosso objetivo é compreender o conceito de cidadania e o processo histórico em que este foi construído. Então, cidadania também é uma palavrinha que está no cotidiano de todos nós. Sabemos que tem uma relação com direitos e deveres. E na análise sociológica, como que a gente observa essa ideia de cidadania? Claramente, a cidadania vai ser aí um dos objetos de estudo da sociologia e vamos tentar ver um pouquinho sobre esse processo histórico desse conceito, como ele surge, como ele acontece hoje. Então, como podemos definir o que é cidadania? Como definimos? Já viram aulas disso na filosofia, em outros momentos? Geralmente a gente relaciona na sociologia a ideia de cidadania e direitos. Tem uma íntima relação com a noção moderna de democracia também. Então, a ideia de cidadania só vai ser possível dentro de uma democracia. Quanto mais direitos são garantidos, maior é o grau de cidadania. E assim podemos dizer que a sociedade é mais democrática. Se democracia é a participação do povo, quanto mais direitos nós temos dentro dessa sociedade, mais democrática ela é, certo? E por que está sempre relacionada à ideia de democracia? Pensem num exemplo bem claro. Se cidadania é essa ideia de direitos e deveres, pensem que antigamente, numa época de monarquia, de feudalismo, quando as pessoas precisavam obedecer a um rei, vamos pensar dessa maneira, as pessoas da sociedade não tinham direitos, elas tinham apenas deveres. Tinha que obedecer ao rei, ele tinha um poder ilimitado, etc. Então, a gente só tinha deveres. Quando a gente vai para a democracia, agora a gente também tem direitos, por isso que uma coisa está atrelada à outra. Então, nós temos o direito de escolher quem vai nos representar, nós temos vários direitos políticos, sociais e veremos já sobre eles. Bom, uma das condições da democracia é o exercício desses nossos direitos. Só temos uma democracia boa se podemos exercer esses direitos. Os direitos são prerrogativas concedidas ao indivíduo na sua relação com o Estado, comunidade política. Então, temos concedido aí, nesse caso, como não tínhamos antes. Nesse sentido, é preciso que entendamos a construção do conceito de cidadania e da conquista dos direitos de acordo com as particularidades de cada estado. Então, em estados diferentes, em momentos diferentes, vai acontecer a conquista desses direitos. Se de um lado é preciso considerar a história de cada local onde a cidadania se desenvolve, por outro, há algumas características em comum nas sociedades que se intitulam democráticas, ou seja, aquelas que têm a cidadania e os direitos como princípios. Então, uma sociedade, para ser democrática, ela vai ter a cidadania e direitos como um princípio básico. Vamos ter formas diferentes dessa cidadania chegar a acontecer, ser conquistada, mas, por outro lado, nós temos também alguns preceitos básicos que toda sociedade democrática precisa exercer para ter cidadania, né? E é isso que nós veremos em seguida. Vejamos quais são esses pontos em comum de acordo com o sociólogo Bernardo Sorge. Primeiro, a noção de cidadania diz respeito à inclusão ou exclusão numa comunidade política, a nação. É a noção de cidadania que organiza as relações sociais na coletividade, definindo quem faz parte daquela nação, o indivíduo como parte. Por exemplo, os direitos que estão listados na Constituição, como aqueles que são de todos os brasileiros. Por consequência, os que não têm esses direitos. Então, a primeira questão aqui em comum na noção de cidadania é essas relações sociais organizadas na coletividade que vai definir quem faz parte daquela nação, quem tem aqueles direitos, então. E esses nossos direitos vão estar elaborados, descritos na Constituição Federal. 2. Cidadania está associada à expectativa de compartilhar as línguas, os usos e costumes da nação nas suas diversas variações, regionais ou sociais, e o sentimento de um destino comum. Nós, como cidadãos brasileiros, esperamos que os mesmos direitos sejam garantidos a todos. Além disto, há uma crença de que para ser brasileiro existe um conjunto de características que é esperado. Então, o que faz de nós cidadãos brasileiros? Temos que ter em comum ali, minimamente, algumas
alguma língua, algum costume, alguma mania, algum uso, etc. Então, o que temos em comum vai nos definir enquanto cidadãos brasileiros. Terceiro ponto em comum, o fundamento social da cidadania moderna é a dupla indivíduo-nação. O cidadão constitui-se como indivíduo por ser parte de uma comunidade dentro da qual se reconhece e é reconhecido como um igual. Como indivíduos, somos portadores de direitos. Esses direitos individuais, como a liberdade de crença, só fazem sentido numa sociedade mais ampla, na qual se reconhece esse mesmo direito. Então, a dupla indivíduo-nação aqui vai ter esse papel importante em comum. E focando aqui nessa questão dos direitos individuais. Então, a gente já vai ver um pouquinho sobre como é cada tipo desses direitos, mas um exemplo é a liberdade de crença. Só vai fazer sentido essa liberdade de crença, esse direito individual, se nós temos esse direito e as outras pessoas, os outros indivíduos também têm esse direito individual. Então, vai ser sempre essa dupla indivíduo-nação. Vamos para a tipologia, então, dos direitos que eu já comentei um pouquinho com vocês. Na visão de Marshall, aqui na imagem, conforme o desenrolar dos eventos históricos na Europa, especialmente na Inglaterra, há uma expansão contínua dos direitos. Então, nós temos 3 tipos de direitos, os civis, os individuais e os políticos, e cada um deles é importante, tem a sua própria definição, mas eles vão surgindo aos poucos, primeiro um, depois o outro. Então, no primeiro momento, aparecem os direitos civis. Esses são os que vão aparecer de cara. São direitos que concernem ao indivíduo e as liberdades. Por exemplo, a liberdade de crença ou opção religiosa. Então, o direito civil equivale ao direito individual. Então, liberdade de propriedade, liberdade de crença, liberdade de expressão. Esses são direitos civis, individuais de cada um. E é o primeiro que aparece, né? No momento seguinte, no século XIX, emergem os direitos políticos, que dizem respeito à participação na política e no Estado. Então, vai surgir a ideia de democracia mesmo, a gente pode eleger, a gente pode participar da política, votar, se candidatar, os direitos políticos. Eles estão interligados aos direitos civis, uma vez que a participação exige a liberdade de expressão, informação e debate público. O exemplo mais claro de um direito político diz respeito ao voto e à participação política. Podemos pensar que aqui se enquadram também a associação em partidos e sindicatos. Então, nós temos o direito de nos associarmos aos partidos e etc. E porque esse é um direito político conquistado lá no século XIX. O último direito, então, são os direitos sociais, se consolidaram no decorrer do século XIX. Eles correspondem ao direito de participar por completo na herança social. As instituições mais intimamente ligadas com os direitos sociais são o sistema educacional e os serviços sociais. Então pensem na escola, a educação é um direito social porque é um direito de todas as pessoas, está diretamente envolvido com essa ideia de herança social. A saúde também, né? Aqui nessa imagem nós temos todos os direitos sociais. Saúde, educação, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Esses são os direitos sociais, direitos que deveriam ser de todas as pessoas e vão ter algumas diferenças, eles vão chegar depois do que os direitos políticos, do que os civis, que já não são tão individuais e também não estão diretamente relacionados à participação na política, certo? Para a gente lembrar aqui esse esqueminha, então no século XVIII surgem os direitos civis, os individuais, liberdade, etc. Depois vão surgir no século XIX os direitos políticos, então agora a gente pode votar, se associar a partidos, etc. E por fim, no século XX começam a surgir os direitos sociais, esses direitos mais amplos de todos, como educação e saúde. E todos eles estão interligados. Hoje, para ter uma sociedade democrática com cidadania, nós precisamos ter todos eles, não só um. Vamos de atividade então. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade.
E o texto 2, é necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Então, pensem nesses dois textos, nessas duas afirmações. E partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por, letra A, orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar, B, fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública, C, apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos e D, propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para a conscientização política. Então, a atividade do Enem, pensem um pouquinho e já trazemos a resposta. E aí, gente, qual é a resposta certa? É a letra B. Fornecerem informações que fomentam o debate político. Vamos voltar aqui no textinho, na questão, né, partindo da perspectiva de democracia do texto 1, qual é a percepção de democracia, né? A ação democrática, todos fazendo parte do processo decisório sobre aquilo que tem consequência na vida de toda a coletividade. Então, essa ideia do direito político, certo? E aí, então, a perspectiva de democracia do texto 1 e os meios de comunicação do texto 2 assumem um papel importante. Por quê? Porque vão fornecer informações que fomentam o debate político na esfera pública, certo? Então, não tem a ver com
Vamos lá, com orientar os cidadãos na compra dos bens, também não tem a ver com apresentar a versão oficial dos fatos. A importância desses meios na ação democrática não é dizer o que é um fato em si, mas é trazer ao debate várias informações para a gente ter acesso mesmo ao que está acontecendo no meio político e no meio social. E também não tem a ver com propiciar o entretenimento para conscientização política, nada a ver, né? Então a B é a resposta certa. Fornecer informações que fomentem o debate político na esfera pública. A disseminação de informações é importante para a democracia, porque amplia os conhecimentos da população e, consequentemente, esse debate político, certo? Continuando, então, vamos falar um pouquinho de cidadania no Brasil. Mais para frente vai ter um conteúdo específico sobre cidadania no Brasil, mas é importante a gente já pensar que essa tipologia dos direitos do Marshall, que vai surgir primeiro os direitos civis, depois os políticos e por fim os sociais, vai acontecer de forma diferente no Brasil. Então ele observou o cenário europeu. Aqui no Brasil a gente vai ter uma trajetória histórica diferente. Se recordarmos da formação do Estado no Brasil e nossa história política, vemos que os direitos foram sendo concedidos pelo Estado à medida em que ou a população pressionava o Estado e os governantes, ou esses direitos eram concedidos na medida em que serviam para diminuir a pressão popular sobre o Estado. Vamos ver mais ou menos como é que isso aconteceu. Os direitos estão consagrados na nossa Carta Magna, a Constituição, mas sabemos que muitos desses direitos não são garantidos. Podemos dizer que há uma distância entre cidadania real e a formal. Então a gente começou dizendo que a cidadania no Brasil vai acontecer de forma diferente, só conforme a população vai pressionar o Estado para essa cidadania acontecer, né? Para receber algum tipo de direito específico, ou de maneira contrária, mas não assim, o Estado não quer uma certa pressão, então ele vai fornecer algum direito. E mais tarde a gente vai ter, em 1988, todos os nossos direitos de cidadania brasileira descritos lá na Constituição. Mas será que esses direitos são atualmente todos efetivos? Todos nós realmente temos esses direitos? Então, agora a gente traz essa noção de cidadania real e a formal. A formal é aquela que está nas leis, serve como instrumento de proteção contra o autoritarismo. Então, esse é o principal motivo de existir uma Constituição descrevendo que estamos numa cidadania, que somos uma sociedade democrática, para tentar fugir do autoritarismo, né? O que nos garante. E a cidadania real trata da efetivação desses direitos escritos nas leis. Então, a gente tem isso nas leis, mas será que essa cidadania é real? A gente tem esses direitos? Podemos observar, mesmo em nosso cotidiano, o quanto nossos direitos não são garantidos na prática. Nesse sentido, podemos afirmar que fazemos parte de uma democracia em construção, pois ao mesmo tempo em que há avanços na conquista de direitos, ainda há muito que avançar. Então, nem tudo está perdido, nós já avançamos, tivemos momentos em que não tínhamos algum direito, né? E agora temos vários surgindo. Então, estamos numa democracia em construção. Às vezes estamos mais para frente, às vezes voltamos um pouquinho. Infelizmente, nem todos estão ainda efetivos. E nós devemos correr atrás, né, para que eles funcionem mesmo. E vamos de uma segunda atividade. Do Enem também, em 2015, em 1881, a Câmara dos Deputados aprovou uma reforma na lei eleitoral brasileira a fim de introduzir o voto direto. A grande novidade, porém, ficou por conta da exigência de que os eleitores soubessem ler e escrever. As consequências logo se refletiram nas estatísticas. Em 1872, havia mais de 1 milhão de votantes. Já em 1886, pouco mais de 100 mil cidadãos participaram das eleições parlamentares. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. Nas últimas décadas do século XIX, o Império do Brasil passou por transformações como as descritas, que representaram a
Letra A, ascensão dos homens bons. Letra B, restrição dos direitos políticos. Letra C, superação dos currais eleitorais. Letra D, afirmação do eleitorado monarquista. Ou E, ampliação da representação popular. Então pensem um pouquinho e já voltamos com a resposta. E aí, o que vocês responderam? A letra correta é a letra B. Então, essas transformações políticas, as transformações que estavam acontecendo lá no finzinho do Brasil Império, representaram o quê? A restrição dos direitos políticos. Então, o texto mencionava aqui pra gente que a Câmara dos Deputados, lá em 81, vai formular uma lei, reformar uma lei para introduzir o voto direto. Olha, todo mundo vai poder votar agora, mas eles cortaram o eleitorado. Agora só quem podia ler e escrever teria esse direito político. Então, ele não era um político efetivo para todas as pessoas, era só para alguns. E por isso a letra B está certa. Então, o direito que está mais ou menos ali. E por muitos anos ainda o Brasil vai continuar com esse direito restrito a quem tem posses, a quem é homem, né? As mulheres demoraram alguns anos para conseguir conquistar esse direito ao voto. E é isto, gente. Retomando, nessa aula nós abordamos as noções sociológicas de cidadania e direitos. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, a gente relacionou a ideia de direito diretamente relacionada com a cidadania e a democracia. Então, apenas em sociedades democráticas é que teremos a cidadania, alguns direitos que podem ser, que devem ser civis, que são os individuais, políticos e sociais.
Os sociais surgem mais para o final, né, só no século XIX e ainda só no século XX, e ainda no Brasil a gente vai ter um movimento diferente, né? Enquanto na Europa já existiam esses direitos políticos, no Brasil a gente ainda estava, como no exemplo do texto, patinando, né? E os direitos estavam sendo perdidos e em outro momento voltaram. Então é isso, gente. Aqui estão nossas referências. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau!